Do livro Vinha de Luz, capítulo 65 de 180, Cultiva a Paz, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Jesus, Lucas 10, 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação, quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção. Mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Cultiva a Paz. Esse título dado por Emmanuel, ele também utiliza esta passagem evangélica que Jesus disse: "E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós." Jesus sintetizou muito bem esta frase.
Se você estiver em paz e chegar até uma outra pessoa e ela também estiver em paz, a paz vai repousar nela. Mas, se por outro lado, essa pessoa não estiver em paz, a paz que é sua voltará para você. Inicia dizendo: em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Emmanuel está afirmando que no nosso mundo há muitas pessoas desesperadas. Mas ele explica mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Emmanuel também indaga, mas no sentido de afirmar que muitos se apegam à própria desesperação. Olha que coisa! Diz ele: quantos revoltados fogem à luz da paciência? Está também informando para nós que muitas pessoas ficam revoltados com alguma coisa e perdem a paciência. Diz ainda que quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos. Achei muito interessante esta frase, porque está dizendo que criminosos estão chorando de dor, porque está sendo-lhe impossível ele cometer novos delitos. Então ele está ali chorando de dor, mas ele gostaria de estar cometendo novos delitos. E diz ainda: quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Está também nos informando que muitas pessoas que estão tristes, eles escapam, ou seja, voluntariamente, a ter ali a esperança. Porque muitas vezes as pessoas vão até eles dizer da esperança e outras coisas mais, e as pessoas fogem daquilo. Eles querem continuar na tristeza. Nesta outra parte, ele diz: para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Diz aqui que é imprescindível que, para uma pessoa ser um filho da paz, isto é, para ele levar a paz para onde que ele quiser, ele tem que trabalhar intensamente no seu mundo íntimo. Ele pensa tudo aquilo que ele fala e também tudo o que faz. Ele diz: cessando as vozes da inadaptação à vontade divina. Cessando essas vozes é não ter realmente mais influência de espíritos inferiores e evitando as manifestações de desarmonia. Muitas vezes chega até nós realmente essas manifestações que vão desarmonizar a nós e aos outros. Diz: todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. É uma verdadeira constatação que a gente vê muitas pessoas rogando a paz no planeta. Ao invés dela rogar a Deus a paz, ela deveria perguntar: o que eu estou fazendo para contribuir com a paz no planeta? Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Porque Deus, Jesus, não vai trazer a paz para nós se nós não estivermos receptivos. Nós temos que estar fazendo a nossa parte. É exatamente o que diz a lição.
Ele diz que exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Olha que coisa interessante. Às vezes, a pessoa está no apartamento onde reside ali diversas pessoas, ela está pedindo a paz para si mesma. Só que ela está com ódio ali do vizinho. Como pode um coração cheio de ódio receber a paz? É inconcebível, é incompatível. E diz ainda, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação. A pessoa está reclamando, né? Ele quer que a esperança fique ao lado da inconformação. É exatamente o que dissemos anteriormente. É inconcebível uma coisa dessa. Não há como ocorrer a esperança junto com o sentimento de inconformação. E diz ainda, e rogam a fé, lhes aprove a ociosidade, no campo da necessária preparação espiritual. Então vejam só, a pessoa está no plano espiritual, aqui na preparação espiritual, melhor dizendo, está ociosa. Mas ele roga a fé, que lhes aprove a ociosidade, ficar sem fazer nada. Nem para si mesmo, em termos de melhoras, nem para os outros. É uma incongruência. Continua dizendo, nessa outra parte, para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Emmanuel está afirmando que para essa esmagadora maioria destes comodistas, a paz legítima está muito distante de ser alcançada. Ele diz que em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ora, veja, se você quer colher tomates, por exemplo, você tem que plantar o tomate, não é assim? O pé de tomate. Se você deseja a paz, você tem que plantar a paz para que ela possa voltar para você. Simples assim. Mas para muitas pessoas é difícil entender isto. Ele diz que ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Ele está dizendo que, para que nós estejamos em paz com Cristo, nós temos que fazer um esforço nosso, cada um de nós, com disciplina elevada nos sentimentos, ou seja, vigiar nossos sentimentos e possuir esta iluminação do raciocínio. Nós raciocinarmos o que é fato, o que precisa ser melhorado em nós. Nesta outra parte, diz, antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. É um fechamento de suma importância. Ele está dizendo que nós podemos ter diversos discursos, vislumbrar diversas altas perspectivas do plano superior. Nós podemos conviver com grandes apóstolos, ou seja, com grandes pessoas iluminadas. Mas tudo isso não vai ser suficiente
para que ele possa fazer a sua iluminação. Por quê? Porque tudo isso ajuda, mas vai caber a ele mesmo, a ele somente, este propósito de se auto-iluminar, esta busca interior para que nós tenhamos, cada um de nós, a paz que almejamos. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.